Olá, estamos no segundo episódio do Protect Talks. Nesse episódio a gente vai aqui junto com o time comercial da Protectronics conversar um pouquinho sobre como a gente vem se posicionando, né, como empresa aí de engenharia, de soluções, de começo, fim a fim, e conversar um pouquinho sobre os diversos segmentos também que a gente atua, cases de sucesso e o que podemos apoiar aí dentro das operações dos nossos clientes e trazer de diferencial, né? Então, apresentar aqui o time que está hoje comigo. O Lucas, bem-vindo, Lucas. Obrigado. Meu nome é Lucas, sou da parte do time comercial, sou do operação interna, fico ali com o pessoal de projetos, engenharia, vendas, e é um prazer estar aqui no segundo episódio aí com vocês. Legal. Vamos lá, Ítalo, tudo bem? Opa, tudo bem? Prazer, meu nome é Ítalo, sou da parte do vendas técnicas, né? Então, eu sou vendedor técnico, faço o atendimento em loco com os clientes, na parte de auxílio, tanto da indicação dos produtos, como o desenvolvimento de aplicação, então a parte das máquinas. Então, a gente faz esse primeiro contato aí junto ao cliente. É um prazer estar aqui novamente, aqui no segundo episódio. Legal. E o Alan, que já participou aí do primeiro episódio, a gente está aqui. Alan, fala um pouquinho da tua região, como que você atua junto com os clientes. Bom, pessoal, estou aqui, meu nome é Alan, faço parte da equipe comercial, também com atendimento em loco dos clientes, desenvolvimento. Hoje eu atuo ali na parte do Vale do Paraíba, pega um pouquinho região do Rio de Janeiro, vai subindo ali e a parte do Nordeste também. Faço todo esse atendimento aí, junto com a equipe, desenvolvimento e aplicações, sempre tentando trazer a melhor solução aí para a aplicação de cada cliente. Legal. Então vamos com esse time aqui experiente, falar um pouquinho dos nossos cases, né? Contar um pouco da nossa experiência aí como especialização de proteção, né? De circuitos eletrônicos. Acho que lembrando também que estamos no Brasil inteiro, né? Exatamente. Aqui a gente tem um atendimento mais setorizado, mas atendemos o Brasil todo, né? Exato. Como que os clientes chegam para você, Lucas? Como que é o primeiro atendimento aí para os clientes entenderem? Então, existem diversas formas ali, tanto alguns por e-mail, pelo nosso e-mail de contato ali disponível no nosso site. Temos também ali pelo WhatsApp, até mesmo por ligação, né? Hoje, chegando no primeiro contato, a gente já faz o atendimento, onde avalia ali o projeto do cliente, do que se trata, se é agro, se é eletrônica, se é no campo. Então, o que eu faço primeiramente? Entender ali, primeiro, o que é a dor do cliente, né? O que ele está precisando, se é uma proteção mais robusta, se é contra uma maresia, se é gases. Então, eu entendo um pouco ali do projeto dele, né? Vejo ali o que ele está precisando. E na sequência eu consigo já envolver meu time de engenharia, até mesmo os vendedores, né? O Ítalo, o Alan, o pessoal do Sul também, né? De acordo com a região, a gente tem um atendimento ali por região, né? Conforme eles se apresentaram. Então logo na sequência a gente vai tocando junto com o pessoal do comercial, de engenharia interna, e eu vou ali acompanhando o projeto do início até a entrega ali do projeto, né? Legal. E vocês que estão em campo, né? Como que é aí uma primeira visita com o cliente? O que a gente busca entender? Quais são as principais dores? Então, geralmente, como tem esse primeiro atendimento do Lucas, né? Então, querendo ou não, já vem um pouco já a necessidade dos clientes. Então, ele já passa mais ou menos o que o cliente está necessitando, né? Que ele está procurando. Aí já entra o nosso contato. Então, a gente entra em contato com o cliente, bate um papo com ele. Dependendo, como a gente fica muito externo, às vezes até coincide de estar na região do cliente, já faz aquela primeira visita em loco, né? Que até acho que dos pontos interessantes da nosso trabalho é isso, esse primeiro atendimento. Então, às vezes a gente fala por telefone, imagina uma coisa, e quando a gente fala, vamos fazer uma visita, aí nessa visita é onde acontecem as coisas, onde a gente entende melhor, né? A parte do que o cliente está necessitando e é onde a gente já começa com o nosso portfólio estar apresentando alguma solução para eles. Legal. E aí, Alan, quais são as principais dores que geralmente a gente encontra aí numa primeira visita dos clientes? Complementando ali, né, com o que o Ítalo falou, nós fazemos a parte ali consultiva e depois a parte de engenharia, né? Verdade. Então, entender isso daí do cliente na primeira visita, né? Às vezes o cliente fala, você já quer vir aqui, você quer entender. Mas essa primeira questão aí seria o quê? Né? Entender de verdade qual que é
aplicação do cliente, qual que é a dor dele, porque nós precisamos ser ali visível para entender a melhor aplicação. Nós não estamos para vender um produto estamos para vender uma solução. Então, pega toda a parte de engenharia, entender projeto, e isso, assim, no começo o cliente fica meio assustado, né? É difícil ele ser receptivo e falar assim, não, pode vir, não, mas o que você quer vir, né, ver aqui? É para ter essa questão mesmo de fim a fim, entender aonde ele aplica, o porquê que ele está aplicando, né? Porque parece simples, mas às vezes você fala uma resina. Eu já tive clientes que me falaram, você vai passar aqui, traz aí a sua resina. Eu falei, então vou ter que chegar com um caminhão aí, né? Nós temos aí, sei lá quantos modelos de resina. O portfólio é bastante grande, né? E sempre voltado para a eletrônica. Então, assim, você precisa de aderência, você precisa... Não, eu preciso só encapsular. Precisa ter alguma coisa de segredo ou não. Então, tudo isso a gente vai pegando ali nessa primeira visita, né? Aí, alguns casos ali, você já consegue chegar bem próximo do produto. Então, sim, já enviar um produto para demonstração, fazer aquela primeira aplicação com o cliente, isso também é um diferencial nosso, né? Fazemos junto com o cliente a primeira aplicação. Mostro para ele que não precisa ter uma máquina específica no começo, né? Você pode só aplicar ali, entender, definiu, entendeu? Agora, a outra questão que nós temos é a parceria, né? Então, vamos ser parceiros dos nossos clientes. Então, assim, agora eu preciso, já tenho a resina, já entendi, vamos agora para a segunda etapa, que daí entra a parte de máquinas, a gente vai falar mais aí no decorrer, né? Como essa questão de máquinas. Então, acho que esse é o diferencial nosso ali, consultivo, já direcionado à engenharia. E tem clientes também que vão visitar lá na Protec, né? Acho que esse é outro diferencial, né? Você falando aí das visitas em loco, a gente tem recebido também bastante cliente visita lá, né? Que a gente tem toda a estrutura de engenharia, de laboratório. Você que estava com os clientes lá na semana passada, né, Ítalo? Né? Então, isso seguiu da visita. Então, você está fazendo a visita junto com o cliente, está entendendo mais ou menos o que ele está precisando. E a gente tem sempre aqueles vídeos chaves, né? Que a gente apresenta para o cliente. Ele, fiquei interessado, gostaria de conhecer. Cara, a porta da Protectronics está aberta. Você vai lá, conhece toda a nossa estrutura também, né? Todo o nosso time. E consegue já ver a máquina até em funcionamento. Alguns já mandam as peças antes. Então, a gente está lá vou falar do aplicador de adesivo, né? Então, já manda algumas peças antes, a gente já faz ali as coordenadas para mostrar a aplicação, como que fica na peça dele. Então, ele já sai com uma ideia e daí é onde a gente já começa a trabalhar nessa parceria com os clientes. E é um trabalho muito conjunto, né? Exato. Porque aí entra o pessoal de engenharia, o pessoal de desenvolvimento, né? Tanto nosso quanto do cliente, né? Acho que esse é um dos pontos chaves aí também, porque às vezes o cliente imagina uma coisa, né? Mas quando a gente começa a testar em laboratório, tem ajustes e tem outros processos que a gente consegue otimizar, né? Tanto não só em questão de projeto, mas em custo também, né? Exato. Que é um ponto importante dentro do desenvolvimento, né? E algo importante que a gente está tendo é até a parte da confecção, de deixar a máquina de acordo com a produção do cliente. Não é a mesma coisa só ter lá, a gente tem uma linha de máquinas, é só isso. Não. Se precisar de alguma peça, algum adicional no maquinário, a gente já está com a equipe bem robusta lá, né? Então consegue fazer de acordo com o que o cliente está necessitando. Vocês começaram a falar de máquina, vamos então entrar nesse assunto, né? Que esse assunto está interessante. Então, o que vocês estão identificando aí em termos de mercado, em termos de necessidade, quando a gente fala especificamente em solução para eletrônica, né? Para circuito eletrônico, que é muito amplo, né? Tem o circuito que vai desde lá uma colheitadeira de agro até o ar-condicionado que a gente usa lá no dia a dia em casa, que agora no verão pode faltar, né? Então, como que o que vocês estão identificando aí de necessidade dos clientes? Vou falar. Tem coisa, assim, está sendo bem aceito. Então, a gente começa o primeiro papo ali, a primeira apresentação. Muitos clientes têm aquela parte, a parte de resina bicomponente, eu vou falar bem ao certo, né? É um processo longo, assim, né? Então, é um processo também que demanda tempo, tem a parte de desperdício, até tem que fazer uma programação para usar a resina.
porque dependendo, tem a parte que fica um ambiente um pouco mais sujo devido aos excessos que caem no chão, é bem chatinho. Quando a gente já vem com a máquina, ele já começa a automatizar isso, diminui o desperdício, ele consegue controlar melhor a produção. Então dá para ele fazer até algo que ele falava, não, vou fazer toda a parte eletrônica, todos os testes, a resina só vou fazer no final. Ele já consegue praticamente, igual, se é uma empresa que tem o setor de vendas, vendedor é aquilo, tem no estoque, eu quero vender, não tem no estoque, já põe culpa na produção. Então, com a máquina, você já facilita isso. Pelo menos toda semana você vai ter já um estoque prévio dentro do seu... os produtos já prontos, né? Já no seu estoque. Então, o vendedor já vai olhar lá no sistema dele. Opa, já tem algo para vender. Então, já consegue ajudar bastante. E o bom da máquina também é que ela evita muitas falhas ali humanas que podem acontecer, né? A questão da dosagem, né? A bicomponente, ela é complexa ali. A questão de colocar parte A e B, a proporção de uso, às vezes, é 10:1. 5:1, né? Nossa máquina é até customizável isso, né? Então, ela é bem versátil, né? Pela questão de conseguir colocar uma proporção, um silicone, outro epóxi. Então, a gente consegue evitar essa falha do operador, de repente... Que a gente vê na indústria tem muito copo, né? Tem muito copinho ali misturando parte A e B. Então, o cara pode errar um pouco da parte B, do catalisador, né? Então, a máquina, você evita esse tipo de erro, né? O desperdício, o erro, então... E a máquina, ela mistura? Como que ela funciona? Ela mistura e também aplica a dose? Como funciona? Exato. Hoje ela está bem completa. A gente tem ela tem nos tanques, né? Ela tem o tanque A e B, como o Ita falou, ela é bem customizável, de repente com volume, né? Se é 15, 20, 30, 60 litros ali a máquina, né? Então, ela tem já algumas paletas que ficam girando nos tanques, né, para evitar com que ela acumule ali as cargas e condense ali, né? Então, ela faz desde essa parte, ela faz a mistura automática nos bicos dosadores, tem bicos estáticos, tem bicos que também... O dinâmico, exato, né? Ele mesmo gira para auxiliar a mistura da resina. Então, você consegue programar tanto velocidade... quantidade a ser dosada, peso, né, velocidade, até mesmo o ângulo, né, que algumas tem que escorrer e tudo. Então hoje ela está completa. Legal. E a produção é aqui, Brasil. Isso. Suporte também. Exato. Suporte também. Isso é legal. O suporte está total aqui, então a gente vem confeccionando as máquinas, né? Então até muitos que falam, né, que a gente vê as dores no mercado de algumas peças que ficam em falta. Primeira coisa, eles já perguntam, a gente, como está confeccionando algumas coisas, a gente está usando, até no episódio anterior, estava a equipe aqui da ferramentaria, né? Então eles que bolam ali junto com o pessoal dos projetos, já tudo certinho, então a gente sempre vai ter as peças em estoque, a própria bomba está sendo confeccionada também, as partes delas, né? Então, a gente já está bem encorpado com essa parte das máquinas, né? Alan, você comentou que você tem um caso legal de máquina, né? De produção, de produtividade que o cliente ganhou, né? Vamos compartilhar, que eu acho que é... Sim, exatamente. Um dos clientes que marcou bastante, ele chegou para a gente através do e-mail do Lucas, né? A gente não fala muito assim sobre o nome do cliente devido a LDA, né? Isso também é muito importante a gente falar para os clientes, né? Por mais que eu, o Ítalo, a equipe nossa sempre está no mercado, sempre conversa com um cliente ou outro, né? Nós trazemos a solução. Cada cliente aplica de uma forma. Nós não temos essa questão de, vou abrir o que um cliente está... As resinas, elas sempre são para um tipo de aplicação. E ali dentro, cada cliente aplica de uma forma. Esse cliente chegou para nós, querendo uma máquina, o Lucas fez a primeira reunião. Eu lembro até hoje que no dia eu estava externo, estava junto com o Ítalo. Exato. A gente estava em Minas, ali já com alguns atendimentos em andamento. E dali deu o start, trouxemos o cliente para dentro, ele entendeu. Quando ele chegou, um dos primeiros pontos que ele falou, vocês também têm a resina, né? Não, pelo contrário, né? Nós seguimos da resina para a máquina. E essa foi uma máquina bem complexa. Nós tivemos que desenvolver para a aplicação do cliente. Ele está começando uma aplicação em massa para o próximo ano. Ele precisa ali em torno de 13.500 peças. O que a gente vê no mercado é o que a gente comentou aqui, os copinhos. Imagina fazer 13.500 peças inviável, né? Com 300 ml de resina em cada peça. Então, ali, desenvolvemos a máquina, foi toda projetada para eles. Uma bomba específica, como o Ítalo comentou, né? Os misturadores tipo caule, que foi lá dentro, que é uma coisa, um diferencial nosso no mercado.
Normalmente se tem a hélice, o nosso depende da resina, é uma coisa que a nossa equipe de engenharia já estudou. Então isso é um diferencial. Veio para o cliente, trouxe, aí ele falou, agora a máquina está aqui, está pronta. Vamos adequar toda a parte de segurança. Exato, A NR12, né? A máquina já tem a NR12, o cliente tinha uma acima. Requisitos adicionais. Adicionais. Né? Então, assim, como nós conseguimos customizamos tudo para o cliente, fizemos no dia que ele foi fazer o comissionamento na Protectronics, ele viu uma outra máquina. E dali partiu com o Samuel, para tudo nessa máquina, vamos ver essa outra máquina. Calma, né? E a gente seguiu aí, assim, hoje nós estamos com esse cliente com 2 máquinas totalmente customizadas, com resina, com cola, com alguns outros produtos, assim, e surgiu lá no começo, é o que a gente fala, né? Trabalhar toda a equipe. Começou lá no Lucas, que fica ali interno, veio com a gente, externo, algumas visitas, e daí você consegue entender, né? A importância da visita do cliente na Protectronics e da nossa visita lá no campo. Sim. Né? Isso eu acho que é um diferencial. E quando você fala dessa expansão é legal, né? Porque eu acho que também entra um pouco do posicionamento, né? Da gente conseguir prover solução do início ao fim, né? Porque às vezes o cliente ele precisa de um projeto de engenharia, depois ele precisa de um projeto de máquina, depois de insumo, e aí ele fica às vezes com até 5 fornecedores para desenvolver uma linha, né? E acho que aqui ele acaba encontrando uma solução completa, né? Cada vez mais completa, desde o projeto, do teste, do protótipo. E você falou um negócio legal, né? O cliente junto no desenvolvimento. Exato. Então, acho que esse ajuste, principalmente para a indústria, ela é importante, né? Porque cada cliente é um cliente. Exatamente. Esse cliente chegou com a máquina e, assim, hoje nós conseguimos fornecer para ele a máquina, a resina. E dentro do mesmo processo, é outro diferencial nosso, né? Nós temos resina bicomponente, temos o silicone monocomponente, temos a cola ali. Então, assim, veio de uma máquina, essa máquina vai usar resina, dali surgiu uma outra máquina que vai aplicar cola na mesma peça, a cola nós temos, então, assim, o ecossistema bem completo. É um parceiro, vira um parceiro estratégico, né, do Isso, cliente. Ele sabe que pode contar para próximas linhas, para próximos projetos também, né? Já estamos aí junto com eles. Começou agora do meio do ano, né? No final do ano, e já tem projeto para o próximo ano de novos desenvolvimentos, coisas que eles trouxeram para nós. Vocês customizam, então a gente vai tirar alguma coisa que fazia interno. Sim. Passando para a gente, assim, essa confiança que ele tomou, né, com a gente, desse projeto. Esse foi um dos projetos. Acho que o pessoal aí também, o Ítalo vai ter alguns outros projetos que ele tocou. O Lucas, projeto que começou ali dentro e nem sempre esse projeto tem que sair e estar lá fora, né? O Lucas consegue ali tocar um projeto completo ali interno, já com a experiência de toda a equipe, de todo mundo interno. Exato. Uma coisa interessante, por exemplo, que você estava falando do nosso diferencial, uma coisa que eu vejo que é ainda mais é a questão da visita, né? Porque a visita técnica, por exemplo, a gente consegue tirar muita dúvida que às vezes só internamente a gente não consegue entender e ver como que está sendo ali. Uma das coisas que é muito comum é muitas vezes entra o contato do engenheiro, né, da eletrônico, produtivo ali com a dor dele ali, com a necessidade, e metade das vezes é o comprador. Só que existe uma diferença, né? Quando o pessoal da engenharia entra em contato, ele já vem trazendo ali o que ele precisa, exatamente aonde é a aplicação dele, mais detalhes. E muitas das vezes o Compras ele traz muito o datasheet, né? A ficha técnica para procurar uma solução similar que ele tem hoje. Só que exatamente um dos maiores diferenciais é essa questão de a gente conseguir ir e entender de fato o projeto. Porque a gente que comparar, por exemplo, a cola com a cola é simples, né? Mas a gente nem sempre necessariamente é a cola que é o melhor produto ali, né? Então, na visita, quando eu vejo o Ítalo, o cara lá precisa de uma visita, tá vendo lá um produto, eu acho que pode encaixar um outro tipo de proteção, outro tipo de tecnologia. Então, um dos diferenciais é esse, né? Então, a gente consegue mover em todo o Brasil, né? Seja do norte ao sul ali, tá em loco ali, observar o projeto do cliente, ver todo o processo produtivo e oferecer a questão da máquina, questão de, até mesmo estão evoluindo a questão de robôs, né? A aplicação desse tipo de
automatização e até mesmo as resinas, claro, né? Acho que hoje é um dos nossos principais diferenciais, é esse também. Né? Teve uma outra questão que você comentou agora, Lucas, de falar assim, né? Estamos de norte a sul, né? Tinha um cliente que já era um cliente da Protectronics, comecei a tratar junto com eles, ficar mais próximo, né? E aí, em uma das reuniões online, já marcamos para ir, ele fica no Nordeste, e ele me falou assim, hoje eu entendendo uma questão, né? Toda resina, ela tem ali uma proporção. Ele estava usando uma proporção muito fora. Fiz uma reunião com eles para poder entender. Eles usam várias proporções que eles conseguiram desenvolver, porque eles falaram, onde nós ficamos aqui no Nordeste é difícil ter um suporte. E eu ter um produto. Então, assim, dentro deles, eles fizeram um estudo e começaram a mudar, adequaram dentro da resina ali algumas proporções para falar assim, se eu tiver um problema aqui, eu consigo solucionar. E hoje a gente já abriu outros produtos com eles, já temos visita agendada lá para tratar alguns outros, né? Então, assim, levar solução de máquina para eles, isso é um diferencial nosso, né? Que eu posso falar aí que a gente já tem em prática essa alteração, né? Eu tenho só um produto e eu tenho medo de ser atendido com a equipe aqui no Brasil, né? Tanto a parte de engenharia, nós acompanhando ali processo junto, o cliente fica mais tranquilo. Quando a gente colocou um segundo produto com eles, eles falam, mas vai ter em estoque? Né? Eu lembro que... É um bom ponto esse negócio do estoque, né? Então, as resinas, geralmente, os produtos que apresentamos, assim, 100% ele é o que a gente tem a pronta entrega. Mas dependendo, igual a gente fala, a gente consegue customizar alguma coisa se o cliente precisar. Aí sim a gente entra na parte de desenvolvimento. Então, não vai ter a pronta entrega no primeiro momento, mas a partir do desenvolvimento a gente consegue. Então, boa parte do nosso portfólio ali, posso pôr 100% ali, tudo a pronta entrega. Então, a gente tem em estoque. E a gente trabalha muito com programação também, né? Acho que esse é algo importante também em termos de modelo, né, de abastecimento para evitar ruptura para o cliente. Exatamente. Então, acho que é o que a gente sempre fala, né, tá combinado não sai caro, né? Então, acho que esses combinados são importantes, né, porque a gente tem um estoque de giro e também tem modelos dedicados de abastecimento, né? Acho que esse também é um outro ponto que o cliente tem segurança, né, em termos de evitar ruptura ou de evitar qualquer tipo, até de garantia de antecipação, né? A gente tem vários clientes agora que no final do ano, né? Às vezes aumentar a produção, que sempre falo que é um problema bom de resolver, né? E podem contar também com a gente com relação à disponibilidade de estoque, né? Acho que esse também é um ponto importante. Os produtos nossos, assim, são para eletrônica, uma outra coisa que sempre chama atenção. Sempre perguntam, né, Alan? Esse é um ponto que, quando o cliente entra em primeira vez aqui em contato, é uma pergunta que sempre surge, né? Mas vocês vendem só para eletrônica? Só para eletrônica. Mas só para eletrônica é muita coisa, né? Exato. É uma coisa que hoje em dia está em tudo, né? Que fica ali no ar, né? Só para eletrônica? É só para eletrônica. Quando você vai indo dentro da eletrônica, fica um mundo completamente. Eu posso falar de algumas experiências anteriores, né? O pessoal falava assim, mas agora você está trabalhando com o quê? Clientes que eu já tinha visitado antes, vai visitar. Eu falo, não, somos voltados para... então agora está mais fácil. Eu falei, não, acho que agora está mais difícil. Porque antes, assim, eu conseguia abraçar todas as áreas, né? Mas não ia, assim, muito a fundo, né? Então, hoje, quando você começa, às vezes, que nem a gente comentou, né? Na visita, você fala para o cliente, quando vem o comprador... eu tenho aqui a especificação e eu quero a cola. Quando ele quer comparar ali, a primeira coisa que eu sempre falo, pessoal, não vamos fazer leilão nesse produto. Vamos entender se ele realmente é o melhor para sua aplicação. Nós trabalhamos só com produto para eletrônica. Porque a gente já teve cliente que estava lá usando o PU, por exemplo, e que a gente viu que a aplicação, por exemplo, de um gel, do silicone, muito mais eficiente, com custos bem compatíveis. Até menor, e a produção do cliente muito mais eficiente, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto também, né? Quando a gente olha diferencial e de transformação, né? E tem um ponto também, aí, Lucas, me ajuda, tem uma questão, às vezes, de certificação, né? Que o cliente tem requisitos quando ele chega, né, com a gente. Exato. Tem muitas questões ali Porque às vezes o produto do cliente, ele já tem a certificação, então ele precisa manter ali esse padrão, né? Que tipo de certificação que o cliente busca, geralmente? Eu diria assim, as 3 principais assim no mercado são a anti-chamas, né? O LV0,
Tem a dos silicones, conformal coats ali, principalmente, que são as Rich e Ross, né? Essa atende aí principalmente a linha automotiva, linha do agro. Mas, assim, no geral, a eletrônica toda hoje tem se adaptado, principalmente no Brasil também tem ficado cada vez mais rigoroso, né? Essa questão das certificações, né? Para manter padrões de qualidade mesmo. Até mesmo nesse assunto você estava falando sobre se o nosso produto é só para eletrônica, né? Existe muita diferença ali, às vezes, que as pessoas não olham, né? Somente vê um tubo ali e acha que, parece um silicone aqui também, né? Mas Quando não eu cheguei sabe- aqui, falava, tudo aplicação silicone branco, é tudo igual, né? Aí descobri que não, que tem um Não. monte de diferença. Exato, é bem mais embaixo, né, o buraco ali, se for avaliar a questão de termocondutividade, questão de dissipação térmica, né, principalmente. Viscosidade. Viscosidade influencia Eu aprendi. muito, né? A cura cética, neutra. Exato. Né? Onde que vai reagir ali, né? Exato. Se vai ficar só para fixar, se é para dissipar. Então, tem muitas características químicas ali dentro do produto que a pessoa não consegue enxergar. Só abre na ficha técnica mesmo ali para ter ideia, né? Tem um ponto aí, né? A gente vê na indústria automotiva, falo mais automotivo porque no uso que o pessoal faz ali das lanternas e tudo, acontece muito isso na parte de compras, né? O comprador chega e fala, eu preciso de um silicone. Tá, vamos entender. Não, é só para vedar. Só que assim, se você coloca um acético ali, ele vai reagir, né? Exato. Aí ele fala assim, não, vou te mandar a ficha. Ou a gente entra ali, a gente quer entender um pouquinho mais, né? Vai colocar o acético ali, ele vai reagir com o plástico ali, ele vai reagir, se ele encosta na placa, ele pode ter algum outro tipo de problema. Então, assim, vamos entender mais um pouco. E é onde a gente tem esse diferencial. O nosso é para eletrônica. Quando você fala assim, trabalho com produto para eletrônica, aí a pessoa fala assim, então eu não vou ter nenhum problema. Fala, não, pode colocar. Aí ele fala assim, não, porque eu vi aqui químico. Então, assim, o químico na eletrônica, ele já fala, né? E tem cliente também que a gente ajuda a redesenhar o projeto, né? Às vezes já teve cliente, eu lembro de um caso de refrigeração, né? Que o cliente acabava fazendo a aplicação do produto e rachava exatamente a aplicação em volta. Era seu, né, Ítalo? Exatamente. Ele usava um silicone, né? Que tinha essa reação, que era da cura cética, então ele colocava e craquelava tudo, né? Então, entra naquela questão, é só um silicone? Eu só quero um silicone para vedar, mas beleza, vai vedar o quê? Então, Onde que vai ser aplicado? Exato, onde né? vai ser aplicado, porque tem reação, né? Então, eu lembro até quando eu entrei, para mim também era a mesma coisa. Eu sempre trabalhei na parte da eletrônica, atendendo indústria, tanto quanto na época de técnico e depois de um tempo como vendedor. E quando eu vim para a Protectronics, a silicone, já imaginei, pô, esse silicone dá para vedar, tal, vou vender para os caras que colocam box, mas calma aí, não. É voltado para eletrônica, é uma variação muito grande. É um então, portfólio bem amplo, né? Exatamente. Mas fui nesse atendimento, então, que a gente faz ali junto com o cliente, que na hora que olhou, cara, o maior problema seu aí está sendo o seu silicone mesmo, que é da cura acética. Vamos usar esse aqui com cura neutra. Resolveu né? o problema. Legal. Então, já que você falou quando você entrou, e aí, qual que foi o case? Eu lembro assim, quando eu entrei, vou falar de resinas, né? Eu até lembro, né? A gente ganhou, eu até brinco, né? Do estojinho, né? Que é o estojinho ali, você abre, amostras, né? Com as resinas e tal. E a parte de datasheet. Quando eu olhei, eu falei, Jesus amado, mano. É muita coisa para decorar, só que aí você vai tendo a vivência, você vai aprendendo, né? E o ano que eu entrei foi o ano de 2023, né? E no mês da feira, né? Então, tipo... Da feira e tal. Legal. Eu lembro que eu entrei uma semana, acho que na semana seguinte era FIE. Eu falei, agora, rapaz, como que vai ser essa FIE? Rapaz, o cara vai vir me perguntar, tal. Aí eu lembro que da FIE, dessa primeira FIE, para mim foi muito bom, né? Aumentou ali o meu conhecimento, acompanhando ali o pessoal também fazendo os atendimentos com alguns clientes. Também que eu dava uma esquivadinha ali, mas brincadeiras à parte. Mas numa dessas, na feira de uma das visitas veio a minha primeira venda. Não foi algo exuberante, mas para mim foi uma conquista. Já conhecendo durante o dia a dia, passando ali com o Lucas, com a galera que estava lá, conhecendo mais sobre os produtos, o cliente veio com uma necessidade que era de um produto específico dele, que nem é dele, da linha de produção dele. Então, era um maquinário
que era de um terceiro, então eles estavam tendo alguns problemas, que tinha um ataque devido a uma poeira que tem no ambiente dele, e essa poeira é condutiva, né? Então, eu precisava de alguma coisa, tal, aí começamos a conversar, e na época eu falei, cara, eu acho que o Conformal Coat vai lhe atender muito bem, então você vai fazer, é como se fosse pintar mesmo, né, a placa, então você vai passar esse Conformal Coat, a nossa base de silicone, então ele vai ajudar tanto na parte de dissipação de temperatura, que ele tem termocondutividade, então ele também acompanha o dilatamento da placa, então a gente sabe que com a placa é imperceptível às vezes, mas ela tem uma leve dilatação no seu trabalho ali, então com a base de silicone ele consegue acompanhar, né? E esse cliente começou a iniciar os testes, então vamos fazer os testes e tal. Aplicamos a primeira vez, ele deixou em teste e falou, cara, parou com o problema. Só que assim, é uma demanda menor. Eu falei, não, cara, mas para mim tá bom demais, eu consegui te ajudar nesse primeiro. Não, mas eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente consegue exatamente isso, resolver o problema do cliente. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque transforma, às vezes é alguma coisa simples, né? Na hora de solução nossa, em termos de aplicar a experiência, né? Exato. Mas que para o cliente transforma a dor de cabeça que ele tem todo dia, né? Exato, só que aí eu lembro depois, eu já decorei que essa funciona, eu só queria vender isso, cara. Foi a que eu decorei aí você primeiro. Aprendeu o restante. Aí tem o restante, mas aí foi muito tranquilo, igual a gente fala, né? Até a gente brinca internamente lá. O bom da nossa equipe é isso, a gente somos bem parceiros, né? Então sempre é um proativo, sempre todo mundo se ajuda ali, né? Então isso ficou muito fácil ali no decorrer dos anos. Agora já são 2 anos e meio, já está um pouquinho mais já tá solto. Ajudando quem está entrando. Exato, né? E é isso. Então, essa aí foi a minha primeira... E tem projetos também, que você falou um ponto aí, que a equipe se ajuda, mas eu vejo às vezes que tem projeto que começa com um vendedor lá no sul, que fez uma visita, mas às vezes a produção é aqui em São Paulo, em Minas, e essa continuidade de atendimento, ela também acontece, flui muito bem, né? Acho que a gente tem um exemplo grande, é uma agora recente, né? Então, iniciou com o Lucas, aí o Lucas entrou de férias. Aí 1 ano e 9 meses. A gente ficou contando, esse é um projeto longo, eu conto hein? Exatamente, 1 ano e 9 meses. O Lucas entrou de férias e falou, ó, segura essa bomba aí. Eu falei, rapaz, vamos aí. Aí começamos a conversa, foram alguns testes, então o bom é isso da gente, né? Então, a gente sabe que um processo envolvendo o início de um produto, até a troca do produto, então o cliente usava um determinado produto, vai utilizar o nosso, a gente sabe que demanda esse tempo. Então a gente gosta de trabalhar com isso. É uma coisa que eu sempre friso, a gente somos vendedores técnicos, então a gente tem que ter o conhecimento e trabalhar junto com vocês. Então a gente vai entender todo esse processo. E esse é um exemplo. Esse, se eu não me engano, foi engenharia de desenvolvimento, né? Isso. Foi desenvolvimento de novo produto, Exato. né? São projetos realmente mais longos, né? O Alan deu um da máquina, que me pareceu que foi uns 3 meses, 4 meses de desenvolvimento. Tá partindo para 5 agora. 5 meses. E aí a gente vê projetos que são muito mais longos, né? Porque entra exatamente na fase, a gente trabalha junto no desenvolvimento do projeto com o cliente, né? Exatamente. Aí na hora que depois abriu o projeto assim dele com as outras empresas parceiras desse cliente, que aí já está na região do Alan e na região do Márcio. Então a gente já fez, aí eles seguem com o projeto. É o que eu falo, o bom é isso. A gente, vendedor, todo mundo já vê que o vendedor é um com a faca no dente querendo cortar a cabecinha do outro. Não, a gente aqui se ajuda bastante. Às vezes tem cliente que está na minha rota, que é do Alan, já bate um papo, conversa, já faz essa visita. É presença, né? Exato. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Garantir a presença no cliente, né? E o cliente entender que tem um time disponível para atendê-lo, né? Isso, é que a gente fala, igual eu sempre friso isso. Não somos o vendedor que simplesmente assim, não, vai funcionar, toma aqui a resina. Não, nós somos vendedores técnicos. Temos formações técnicas, então a gente tem o conhecimento também técnico, até da parte do produto do cliente, parte voltada para a eletrônica, então todos nós temos essa formação, então a gente consegue dar esse suporte completo para os nossos clientes, né? Legal. E nos clientes, assim, o que vocês entendem que esse atendimento técnico aí traz de diferenciação? Que vocês estão, muitas vezes, direto lá na produção com o cliente, né? Eu acho que estreita mais, né? Então, é igual eu falo, fica aquele...
um vendedor vai vir aqui, vai falar as palavras bonitas e na hora não é funcional. Quando a gente chega no cliente e mostra que nós temos o conhecimento, tanto do nosso produto, até mesmo com o produto do cliente, sabendo ali como que funciona, isso eu acho que ajuda muito. Tem Então, uma a visão gente de quebra... experiência do mercado, né? Exato, quebra muita barreira. E a gente somos o vendedor pé na produção. Então, a gente gosta de entrar na produção e verificar ali o dia a dia. Porque até às vezes ali no processo produtivo dele, a gente consegue entender e fala assim, cara, se você fizer dessa forma, você consegue ter um rendimento melhor. Então, a gente consegue dar essas dicas, né? Então, é da bagagem que a gente já vem tendo aí durante esses anos. Legal. Aproveitando, pegando Você tem um no gancho. case legal, né, o Alan? Tenho 2 cases aí, assim, que foi bem parecidos. Um foi lá no Nordeste também, que foi um cliente que ligou num feriado. Foi a Mari que atendeu o telefone. Fiquei no backup desse Chegou daí. ali, mas assim, veio de interno, num feriado, um cliente que estava num desespero por uma resina epóxi. Atendemos ele, resolveu o problema. Fomos atrás depois, vamos entender o que está acontecendo. Desse cliente ele surgiu, aí ele ficou meio com o pé atrás, não queria muito abrir o que era a questão, fomos entender, falou, não, vamos ver se isso é a melhor aplicação, se é o melhor produto para vocês, né? E quando a gente apresentou um outro produto que para ele seria um melhor produto para aplicação, mas esse daí é mais caro. Começamos a fazer todo um trabalho junto. Esse a gente fez conta com ele, né? Esse fez conta Que junto era um com cliente que ele. importava, né? Ele tinha um material importado e acho que esse também é um ponto de diferencial, né? Isso. Porque ele tinha bastante problema de importação também, né? Bastante problema de importação e o produto que nós estávamos passando para ele, tanto que veio o diretor dele, veio para uma feira, marcamos com ele, foi na Protectronics, falou, não, quero entender, quero conhecer para ver se é verdade, né? E daí ele chegou na Protectronics, nós apresentamos para ele no laboratório nosso lá, a máquina, apresentamos para ele a resina e mostramos para ele. Então ele entendeu. A Protectronics não está vindo aqui só para vender para mim. Me atendeu. Porque esse a gente nem foi, né? Ele que chegou, eu lembro desse cliente, ele chegou desesperado. Chegou assim, num desespero, ele me atendeu no desespero, depois ele veio tentar entender o que eu faço, como que é a minha produção. Chegamos no produto, aí fizemos conta com ele, porque até ele entender, estava ficando mais caro. Aí depois nós falamos, não vamos te entregar o produto. Vamos fazer um comodato da máquina, que é o modelo que nós temos. Então, assim, vou te entregar um outro produto, melhor para sua aplicação, uma máquina que vai te ajudar no ganho de produtividade, né? E uma outra coisa que surgiu lá na frente, ele aplica ali uma resina epóxi numa placa. Se tinha todos os testes só dava para ser feito depois da peça montada por completo. Se identificava, era descarte de toda, né? Hoje nós Perda total de produção. Perda né? total. Placa, o custo tempo, alto, né? custo alto do pessoal. A hora que chegou lá na frente, nós mostramos para ele, a nossa resina que estamos mostrando para você. A base de silicone, você consegue remover e não perde a placa, dependendo do que for. Então, a hora que ele fez essa conta, ele falou, não, realmente de porque fim a fim. eu acho que esse é o principal objetivo nosso, né? Ter uma relação de ganha-ganha, né? O cliente precisa ter o melhor produto com a melhor solução e a gente também fornecer a melhor solução, o melhor produto para o cliente. Então, eu acho que esse é um combinado perfeito, né? E ter assistência, né? Porque eu acho que um ponto desse cliente na conversa foi esse, né? Porque ele tinha o processo também todo externo, né? Então, ele tinha problema de prazo, de chegada de material, atraso de produção e não tinha nenhum suporte local, né? Não suporte. Exato. Tanto esse quanto esse outro case, né? Um terceiro case aí, depois parar de falar de case, mas esse terceiro case que foi um outro cliente. Não, mas é legal, porque às vezes é a dor de quem está assistindo a gente hoje, né? Pode Isso. ser a dor de alguém que está lá buscando e fala, puxa, eu tenho tal problema na produção, minha produção, né? Eu tenho atraso, eu estou com um fornecedor que não está me atendendo em prazo. E o objetivo, acho que é esse mesmo, vocês contarem a experiência do dia a dia e alguém falar, poxa, eu vou entrar em contato aqui com a Alan para me ajudar pelo seu próximo case aqui do Alan, quem sabe? Ó. Teve esse outro cliente que foi atrás também, isso daí foi uma prospecção. Liguei, ele me falou assim, você ligou na hora certa. Tô com um problema com a minha resina. Eu falei, tá. Esse é o da oportunidade. Posso passar aí para te explicar? Não, você pode passar aqui, mas eu queria que você já trouxesse a resina. Foi um dos clientes que eu falei, não, mas aí só se eu parar com o caminhão aí, né? Porque levar o que eu tiver de resina aqui, né? Eu até levo a resina. Aí eu cheguei lá, o comprador
Até falou assim, fala então direto com o pessoal da engenharia. Foi quando eu falei com o rapaz da engenharia, ele me explicou. Eu falei, eu posso entrar na sua produção? Você pode me mostrar? Aí ele falou assim, mas você vai lá? Eu falei, não, se eu puder é a melhor coisa. Fomos lá, entendi. Aí ele falou, hoje nós utilizamos uma resina importada, eles passaram para nós fazer aqui uma sala toda climatizada. Então ele teve todo um custo com a resina, era a resina também importada. Ele falou, a gente está tendo aqui algumas questões que não estamos gostando, né? Tanto com aplicação, quanto manuseio. Aí eu falei, não, vamos lá entender. Fui lá, entendi, lembrei de uma aplicação que logo que eu entrei, fui junto com o Ítalo, falei, essa daqui é a mesma aplicação. Então, é aquele negócio, né, que o Ítalo falou, você aprendeu um, você quer colocar em todos, né? Aí eu cheguei ali e falei para ele, não, eu tenho aqui, isso foi numa quarta-feira, falei, eu consigo voltar aqui na sexta-feira, trazer o produto, a gente pode fazer uma aplicação? Você faz junto com o cliente? Isso, esse é o diferencial. Falei, eu venho aqui, a gente faz junto. Aí chegou lá, legal. Eles entenderam, né? Assim, vai trazer um produto, vai deixar aqui. Eu cheguei e falei, vamos lá aplicar. Aí eles falaram, mas você faz aqui? Eu falei, faço. Vamos lá. Pega o copinho, faz a mistura, nós que estamos na rua sempre andamos com uma balancinha para fazer a proporção. Parece besteira, mas a gente já teve alguns clientes Isso. que teve problema com isso. Então, assim, fizemos ali. Ele falou assim, não é possível que você só mede aqui, coloca mistura e eu posso aplicar? Falei, sim. Ele falou, mas a minha produção aqui eu tenho que colocar no vácuo, tirar aqui, vai dar bolha. É uma outra questão que quando a gente aplica, o cliente sempre fala. Aí foi aplicando, a forma correta de aplicação é o que nós passamos para o cliente. Então, assim, fizemos a aplicação, em 10 minutos não estava curado o produto, mas já não tinha nenhuma bolha. Ele falou assim, não é possível que vai funcionar. Só acredito rapaz vendo. Da engenharia, né? Falei, 24 horas, um produto à base de silicone aí, 24 horas você cura total. Né? Daí ele falou, vou deixar o final de semana todo, hoje é sexta-feira mesmo. Falei, não, tranquilo. Né? Na segunda-feira eu falei com o cliente, ele falou, cara, curou, não ficou uma bolha, não ficou nada, agora você vai me cobrar aí um absurdo. Tá certo que a gente teve que fazer uma conta aqui, outra ali, mas virou um outro cliente aí, parceiro, que já chamou para desenvolver outras aplicações junto com eles. Então, assim, faz parte esse atendimento nosso ir ali e na aí, prática. quando o cliente faz essa conta, né, também de eficiência da produção dele, né? Imagina só o custo todo que ele tem, né, para fazer um processo de antes, depois, às vezes, né? Um tempo de processo, às vezes, muito maior, quantidade de funcionários, tem todo um impacto, né? Que isso, às vezes, deriva na produção do cliente, né? E ver esse ganho Ele até me falou, e agora, o que eu faço com essa sala climatizada? Eu falei, coloca seu pessoal para trabalhar mais tranquilo aí, né? Porque... Vamos usar pro verão que está chegando, né? Aproveita o que verão. Vai chegar, vamos ver se vai chegar, né? Que esse ano tá difícil chegar o verão, mas aproveita a sala. Aproveita aí. E isso também é um ponto, acho que o Ítalo pega bastante aí também, que nem nós utilizamos o mesmo produto aqui em São Paulo, no sul, lá para o norte, para o nordeste, né, em Manaus, que é onde tem umidade maior, e é o mesmo produto. Exato. Né? O que muda ali um pouquinho, o tempo de cura aqui e ali, mas... Tempo de homogeneização. Isso é uma experiência que a gente tem lá com o pessoal interno da engenharia, que a gente sabe que pode contar, né? Já tem essa experiência interna aí, e às vezes o cliente fala assim, mas eu peguei a resina aqui, tô olhando no datasheet, sei lá, o tempo de cura dela é 24 horas, mas ele está lá no Nordeste fazendo aplicação, no meio da produção, uma temperatura ali dentro, nós recomendamos 25 graus, deve estar ali pelo menos uns 45, então o tempo é menor. Sim. Né? E lá no sul, tem a equipe lá, o Márcio está lá, eu acredito que para ele é o contrário, né? É o inverno que atrapalha. É o inverno que atrapalha. Acontece bastante essa questão, tipo, chega final de ano, o clima começa a cair lá no sul, tem essa relatividade, né? Exatamente de umidade e temperatura, então às vezes o cliente fala, tá demorando um pouco mais, eu até brinco, cara, que cidade que você tá, né? Quantos graus tá aí? Tá apenas 4 graus. Tem um pouco de relação nisso daí também, né? Até tocando um pouco nesse assunto que você falou das regiões,
Só para deixar claro também, não estamos só no Brasil, né? Temos presença aí na América do Sul, né? O Ítalo mesmo atende alguns clientes lá do Equador, né? Equador. A gente faz até alguns testes para eles internamente no nosso laboratório. Temos presença também nos Estados Unidos, no México. Então, a gente está em todas as Américas praticamente, né? Do Sul, Norte e Centro, né? Central. Legal. E esse suporte a gente consegue fornecer daqui e está muito Daqui. próximo, né? Tem cliente do Exato. Equador que você desenvolveu que fez caseaço, assim, legal, né? Muito legal esse daí, foi bacana. E agora já estamos indo para a parte de equipamento com eles também, E estamos né? desenvolvendo, conversando com eles de equipamentos para aplicação. Legal. Show de bola. Aí Parabéns. foi o atendimento, né? Então é isso aí. O nosso laboratório funcionou nesse momento, né? Então o cara no Equador, mas como que vai fazer o teste? Eu falei, não, pode mandar as placas. Realizamos a aplicação para vocês aqui, é bem tranquilo. Aplicamos aqui e fazemos o teste, né? Então a gente tem lá uma câmera salina, né? Então algo que ele queria ver. Então a gente colocou lá uma placa. A gente trabalhou, ele está com 2 conformal coats, nossos 2 modelos, um de a base de silicone e outro de uretano acrilato, né? Que esse aí é com curu V. E uma placa sem. Então a gente fez fizemos as aplicações e deixamos lá e conseguimos até traçar, fazer junto com o setor de qualidade, né? E acompanhando dia a dia e fazer até um relatório, né? E passar para o cliente a eficiência dos nossos produtos ali ao ataque salino, algumas outras coisas. Então, isso aí foi bem bacana também. Interessante, bem legal. Ô, Lucas, o Alan comentou aí de projetos de engenharia. Como que são as etapas aí quando a gente fala de um cliente que chega para a gente, tem necessidade de um projeto, tem o desenho, não tem o desenho, o que precisa para a gente começar um projeto falando de protótipo, por exemplo? Certo. Por exemplo, nesse tipo de aplicação, né, onde vamos fabricar um equipamento, vamos fabricar um molde, né, para injeção de LPMS, né, de baixa pressão, primeiro a gente faz ali uma análise principal do projeto ali, para filtrar mesmo ali algumas opções, ver se é viável ou não. Então, a gente avalia com ele uma ficha técnica ali. Então, onde seu produto vai, que tipo de exposição que ele vai ter, se ele vai ficar em gás, se ele vai pegar radiação UV, lugares com muita vibração, se precisa de certificação, até mesmo cores, né? Nosso produto também tem essa personalização de cor, né? Tipo, você precisa da resina rosa, a gente faz a resina rosa ali, se precisar, né? Então, a gente avalia toda essa questão. Então, a gente senta para o time de engenharia, né? Senta para avaliar se é viável. A gente olhou, é viável tecnicamente, então a gente já segue para a questão de desenho, né? Então, temos o Fábio que participou do último episódio, né? O Fábio, o Cláudio, o Samuel também, o pessoal todo da engenharia ali. Pedimos o desenho 3D, né, da peça para avaliar tamanho, dimensões e até fazemos a simulação ali da espessura da camada, como vai ficar o produto após essa injeção, após esse depósito de resina mesmo ali, né? Então, passamos por um processo de protótipo. Então, pedimos ali, por exemplo, 20 peças do cliente, fazemos ali a injeção dessas 20 e devolvemos para o cliente fazer os testes. Então, é onde ele vai, de fato, colocar no campo ali, onde ela trabalha mesmo, estressar mesmo a placa. Validar se aquilo realmente é o que ele está esperando. Exato. Então, Entendi. nosso suporte técnico ele é completo em toda essa etapa, né? Então, avaliamos essa questão da temperatura, a máquina ela injeta por baixa pressão, né? Para poder não danificar a placa, né? Os componentes. Então, ela vai como se fosse uma cola quente, né? Penetrando ali. Então, tem toda essa etapa. Então, desde o recebimento de desenho, validação do cliente. Então, no momento que o cliente finalizou todos os testes, está aprovado tecnicamente o produto, então a gente começa já a pensar numa ferramenta produtiva, né? Pensando num molde ali em produção de larga escala. Como se fosse um molde protótipo. O protótipo, exato. A gente passa ele no primeiro, só para ele validar. E depois o molde final. Exato, o molde final para poder ele de fato produzir. Então a gente fornece tanto a resina, né, que ela é em grãos, né, esse material, e vendemos a máquina e o serviço de engenharia, né, completo, né. A etapa completa, Etapa desde completa. o desenho até a parte de produção final, Exato. a gente consegue fazer a entrega. Até ajuste, né, do projeto do cliente. Às vezes ele está com o modelo da placa desse jeito.
Aí até na parte de desenvolvimento ali, junto nas primeiras análises, aí ele, pô, funcionou, mas tal ponto ficou ruim, né? Então, o protótipo é para isso, é para fazer o teste total, que aí no definitivo a gente já consegue fazer esses ajustes, às vezes até um posicionamento do cabo dele, que ele consegue alterar ali na placa eletrônica, fazer algum ajuste desse tipo, a gente já sinaliza também para o cliente, se for possível, ele realizar isso. Então, já teve casos que aconteceu isso. Então, ajuda a remodelar o produto para ele ficar na forma correta, então, em perfeito estado, e ficar confiável no mercado. Exato. E nem só a questão, a gente faz avaliação técnica, até a questão econômica ali, né? Exato. Então, tipo, aqui ficou uma grande massa de resina, a gente consegue reduzir, então você reduz também o consumo de sua resina, né, para de fato viabilizar tanto tecnicamente como financeiramente o projeto, né? E até tão customizável, até você estava falando de máquina, né? Aplicações que estamos com o time de engenharia e robótica, né? Então hoje, além por exemplo, essas máquinas de aplicação de resina, de depósito mesmo de resina bicomponente, monocomponente, temos aí, como a gente levou na feira, né? Dessa vez o braço robótico, né? Então, que faz a aplicação totalmente programável, a gente tem esse time de engenharia forte hoje, né? Estamos cada vez mais investindo ainda mais nessa área para deixar automático, né? A indústria hoje em dia está precisando de mais automação, a gente vê que está evoluindo bastante no mercado do Brasil. O legal, né? Lucas, da gente falar disso daí, né? Que nem levamos na feira, o pessoal passava lá e, assim, muita gente, ela olha lá um braço robótico, 6 eixos, né? Então, ele aplica em todos os sentidos possíveis ali. Exato, é um braço colaborativo, robô colaborativo. Colaborativo. Né? Aí ele olha e fala assim, isso daí não é para minha empresa. Vai custar milhões. Né? Ou aí é onde entra, né? A economia, todo o estudo que nós falamos lá no começo, né? Vai ser consultivo o negócio, vamos entender. Até a parte de LPMS mesmo, quando o cliente começa, nós sabemos já que quanto ele vai gastar, né? A gente consegue falar para ele, o seu budget aí para isso daqui é X, né? E isso é importante. E pegar lá desde o cliente pequeno, que ele está usando só o copinho, e ele acredita que nunca vai conseguir utilizar uma máquina ali, ou até mesmo ele até acredita que vai utilizar, mas daqui 10, 15 anos, que já passou todo o tempo de mercado dele. Né? Ele chega ali, nós conseguimos trazer com a parceria a máquina, um diferencial também que fala para ele, cara, não precisa comprar. Claro, depende de cada, tem todo um estudo ali, né? Não precisa comprar essa máquina, não precisa, a gente consegue fazer um estudo junto, né? E reduzir custo para ele ali. Mas eu acho que a gente também flexibiliza bastante, né? Em termos de modelo. Você falando de modelo aí, você falou bastante de comodato. A gente também agora está trabalhando modelo de aluguel, modelo de venda. Para cada cliente é uma forma, né? Tem cliente que tem CAPEX e fala, poxa, eu tenho aqui para investimento ainda esse ano. Tem outros que falam, eu não tenho, né? Tenho OPEX. Como que a gente direciona isso junto com o cliente? Então, acho que isso é importante também, né? Porque esse estudo de viabilidade financeira, a gente também apoia, né? O cliente a fazer. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer a conta com o cliente vê o tanto de economia, né, que ele gera e o tanto de eficiência de processo, né, que ele pode gerar. Exato. Acho que esse é um ponto para os clientes que estão aí assistindo a gente, né, porque é um ponto muito importante que a gente sabe que é onde o cliente precisa chegar, né, quanto que ele rentabiliza aquele negócio, né. Porque ele vai olhar ali quanto eu vou pagar na máquina, né. É porque também, é o que eu falo, é o nosso diferencial de novo ali. Vamos sentar junto com ele e vamos fazer esse estudo com ele. Eu não vou jogar bomba para ele e falar assim, te mostrei aqui uma coisa perfeita para sua E cada cliente tem uma realidade. Né? Cada uma realidade. E acho que um outro ponto, às vezes a gente já teve cliente também, né? Que a gente não conseguiu viabilizar a máquina porque o consumo era baixo. Mas aí a gente tem outros equipamentos de menor porte, né? Para poder atender, né? O importante é isso. Agora com a nova equipe, a gente já começa a desenvolver algo visando esses clientes, né? Então, acho que é algo que que a gente vai conseguir atender, principalmente acho que o ano que vem vai ser muito importante, de grandes desenvolvimentos e vai entrar nesse ponto. Acho que 2026 tem várias novidades aí, né? Vindo mesmo, porque quando a gente está falando, né, olhando o mercado um pouco de robô, esse tipo de coisa, quando a gente olha, a aceleração está muito grande, né? Então, para a gente poder acompanhar, a gente também está acelerando aqui, né? Para poder ter as soluções realmente que os clientes estão buscando. Aí a gente começa a entrar robô, com a parte toda de câmera, de
Enfim, tem N soluções aí, mas especializando e olhando a parte de aplicação de resina, né? Que eu acho que esse é um ponto Até mesmo o cliente que legal. precisa de um retrofit, né? Ele tem uma Verdade. máquina lá e tá lá parada por algum motivo, não utilizo mais, né? Então a gente consegue sentar junto ali e entender não só a parte de produto, né? Mas a parte do maquinário. Vamos utilizar o que você tem. É essa o ponto nosso, né? Vamos ser parceiro em todos os sentidos que a gente puder. Sim, e acho que você me trouxe uma coisa, a gente falou bastante de projeto agora maior, né, de robô, máquina, às vezes quem está assistindo a gente fala, poxa, meu problema, eu tenho um problema aqui, mas ele é um pouco menor. E a gente estava falando de cases de Protec Box, né, o Lucas, que é nosso produto lançado aí esse ano, né? E aí tiveram cases bem legais, né? Sim, foi um produto que esse ano foi um estouro, assim, né? Em questão de venda, volume ali. Porque ele é muito versátil, né? Para quem não conhece, temos um vídeo dele aí, mas em resumo é uma caixinha que a gente faz a injeção dela, deposita o nosso gel, né? O gel é o nosso bicomponente, que tem todas as características elétricas, isolação, condutividade, né? E ele é muito versátil, né? Ele pode ser utilizado desde a aplicação na construção civil, que eu vi bastante, né? Na questão de instalações de luminária de jardim, até mesmo nas mais complexas, né? A gente tem até alguns casos, por exemplo, o pessoal utiliza até em questão de rodovias, o pessoal utilizando ali na questão de sinais, essas aplicações, porque é muito prático. É uma caixa que, por exemplo, se esse fio que tivesse uma ligação, né? Praticamente eu só venho, abraço aqui, está isolado contra a água, com proteção IP, né? E que é muito versátil nessa aplicação e prática, né? Então, esse ano a gente teve diversas aplicações nesse tipo de Protec Box. Tivemos também outros lançamentos, como até mesmo o Protec Bond, né? Também tivemos esse. A linha de silicone PU, né? Isso, São silicone linhas- PU monocomponente, né? Então, estamos trazendo cada vez mais. Acho que vocês também têm alguns exemplos de Protec Box, de repente, não sei se tem alguma outra aplicação ali. O que eu mais vi foi a questão de algumas de rodovias e de aplicações civis, né? Teve um caso de semáforo, não foi? Esse daí, Isso. esse foi através da feira. Da Da feira FIE desse ano. Legal. Ele ficou bem interessado, tal, viu lá e a gente mandou uma amostra. Ele pegou a amostra na feira. Aí ele, por incrível que pareça, a plaquinha dele encaixou certinho dentro da caixinha. Nossa. Aí ele colocou, fez um breve teste e falou, cara, eu acho que eu vou comprar. Funcionou. E funcionou bem. Aí ele comprou uma quantidade menorzinha e depois, pô, tá funcionando super bem. E assim, é um lugar que vai ter principalmente agora nesse momento do verão, vai ser um bom teste. Ela vai funcionar, a gente tem certeza disso. Ela tá mergulhada lá nos Não, aquários faz até um tempo hoje, já, então né? tá tranquilo. Então, aonde tem o problema das chuvas, né, a temperatura muito alta e o local que ele fica, no centro-oeste, então isso vai atender bem ele, que ele tinha muito esse problema, né? Então, com as placas eletrônicas era para semáforos. Não, e ali se entrou água é o caos, né? Manutenção, parada. Exato. E o tudo bom é que o isso. nosso consegue ser retrabalhável, como é uma silicone em gel, ele é um gel mesmo, então você consegue remover ele tranquilamente, aí se caso der algum problema num componente eletrônico, a gente garante que não vai ser por causa de umidade nem nada, então ele consegue retrabalhar a placa dele e numa outra caixinha ele conseguir fechar. Esse mesmo gel, na feira a gente apresentou até mesmo o nosso videogame, né? A gente colocou o nosso videogame submerso no aquário com esse mesmo gel, que é o gel do Protec Box, né? Inclusive, foi um outro sucesso lá na feira, foi isso, né? Tenho certeza que quem está assistindo aqui que foi na feira vai lembrar. Exato. Passou lá e ficou jogando lá um pouquinho. Exato. Teve aí questão também de clientes que fazem instalação das luminárias de jardim em condomínio, né? E assim, normalmente a ligação ali é em série, né? Se parou para de funcionar todos, né? Então é uma solução rápida e uma outra coisa foi o custo, né? Eles falaram que o custo-benefício, né, da peça, ela atende muito bem e o custo dela é bem baixo. Exato. É uma coisa assim que no mercado aqui faltava. Eu tive clientes que me falaram assim, você consegue uma amostra para me testar para ver se é verdade? Porque o que me dá de problema é isso daí, eu colocar uma caixinha dessa, ou eu deixar com cada instalador, deu problema. A pessoa ia ali ter que trocar uma luminária, às vezes tinha que
fazer uma emenda de fio, ele fala, cara, vou colocar aqui uma fita isolante, alguma coisa, Capilaridade. e eu vou ter problema. Então, assim, ele resolve o problema na primeira visita. Exato. Ele vai, faz, ele troca o que tem que trocar, coloca a caixinha, fechou, pronto, resolvido o problema. Legal. A gente passou aqui por Exato. várias soluções, né? Soluções mais complexas, soluções que passam por maquinário, por testes mais longos, né? Desenvolvimento de projeto. Uhum. O que vocês queriam aqui colocar assim como principais diferenciais aí para quem está assistindo a gente hoje, assim, para a gente poder falar, olha, procura a gente que a gente resolve esse daqui. Acho que é algo que a gente logo começamos o bate-papo logo no começo, assim, do bate-papo, falar sobre o nosso suporte. Acho que o nosso suporte in loco, técnico, acho que isso garante bem essa parceria. Então, a gente gosta de entender mesmo, ter até alguns desafios aí para a gente pôr o tico e teco para funcionar. Uma coisa que eu falo quando eu entrei no ramo de resinas é isso. Você não fica, é isso aqui, é isso aqui, é só isso, é só isso. Igual que se tivesse como um cabrestinho aqui e vai só seguindo numa linha. Não, no ramo de resinas é um leque aberto. Então, a gente gosta desse negócio. Eu prefiro 1000 vezes estar com um desafio desses assim, né, de pôr a cabeça para pensar, entender o que o cliente precisa. Pô, nosso portfólio é grande, então a gente consegue ali de uma forma ou outra atender o cliente. Então, essa parte do nosso atendimento ser in loco e tecnicamente, isso eu acho que é um grande diferencial. Fora também a parte do nosso estoque, né? Então, até a gente estava comentando de alguns clientes, né? Que falam, mas eu preciso... É daqui 60 dias que eu vou ter a resina. Não, nosso estoque também é a pronta entrega. Então, acho que isso é bem viável aí, o que nós temos na nossa empresa. O estoque tanto aqui em São Paulo e o quanto estoque em Manaus, né? É. Também é pronta entrega em Manaus. O pessoal também tem muito problema lá com a questão do prazo, né? Porque se eles importam para chegar, tem que chegar praticamente em São Paulo, depois subir para Manaus é um prazo muito longo, e ultrapassando às vezes 90 dias, né? Uhum. Então, com estoque, a pronta entrega lá. O Porto de Manaus também é bem concorrido. Então. Exato. Exatamente. Alan, você falou bastante aí de automação, né? Que recado que você daria para quem está aí assistindo a gente hoje que ainda insiste em algum processo manual? Eu vou 2 coisas, né? Me chame pra gente colocar o tic-tac para pensar junto. O vendedor entrando Não, em me cena chame, agora. né? Vamos lá, vamos fazer o teste junto, traga um desafio e apareça no próximo Protect Talks como um case. Então, assim, acho que, pessoal, todo mundo que tem uma eletrônica, uma automação ou que deseja ter isso na empresa, eu acho que faz o contato com a gente, vem todo mundo trabalhar com a gente. Trabalhar em si, né? Nós chamamos de trabalhar com a gente porque nós queremos uma parceria. Então, vamos trabalhar aí, iniciou ali com uma visita, entendeu, se deu certo, perfeito, a gente continua. Se não deu certo, né? A gente consegue aí, deixar para uma próxima etapa. Exato. Às vezes é custo, às vezes é já um contrato que tem com outro, mas não pode esquecer da gente. Porque daí a gente traz vocês para parceiros juntos no próximo Protect Talks aí como case de sucesso. Legal. E eu acho que a gente gosta muito de desenvolver também novos projetos, né? Acho que tem uma parte que é solução de problema, né? Que a gente falou bastante aqui de dor, do que o cliente está já com problema de produção, que já tem um similar, vem buscar algo ou mais competitivo em preço ou solução, mas também desenvolvimentos novos, né? Eu acho que aí a gente pode também entrar desde o início e ajudar muito dentro desse processo, né? A gente tem grandes exemplos, né? Nesse tipo do início, até na parte do primeiro atendimento, igual a gente fala da visita. Então, eu tenho um caso também de uma luminária, que é parte de piscinas. Na primeira conversa, não, essa resina não vai funcionar. Chegou lá no estudos, foram um outro tipo de resina, e hoje estamos indo aí com a parceria com eles na segunda planta, né? Então, com a parte de comodato, com a resina, para eles começarem também a produção interna. Então, bem bacana isso. Então, mostra o quanto que a gente está
disposto, né, a ajudar os clientes nesses primeiros momentos, né, auxiliar ali na parte do desenvolvimento. E pensar junto, e desenvolver Exato. junto, né? Acho que esse é o ponto. Tem um time aqui de especialista. Eu posso falar porque eu estou aprendendo um monte, então o pessoal aqui tem conhecimento de causa, né? Então, acho que isso também é muito legal, porque às vezes também tem muita gente nova nas empresas que vocês Exato. visitam, né? Que de repente acabou de assumir um desafio, acabou de assumir uma operação nova, ou veio de outro mercado e não tem todo esse conhecimento. Acho que também pode contar com vocês, né? Para trazer essa bagagem e ajudar a resolver, porque geralmente quem chega tem problema para resolver, né? Então, Arrumar a casa, né? então pode também contar com esse conhecimento técnico de vocês na ponta para, né? Olha, estou com tal problema, pode ser bolha, pode ser falta de cura, mas o que vocês geralmente têm de... O processo manual, você falou, né? Do processo sujo, a gente viu outro dia fazendo um processo... manual e um processo de máquina, né? A diferença que é em termos não só de produtividade, mas o processo muito mais limpo, né? Exato, mais clean, né? Até dependendo do cliente, para levar até o próprio cliente final dele, né? De conhecer a fábrica e na hora que usa a parte de resina, até no próprio produto, ter ali o processo, o cara olhando, processo controlado, então, vamos pôr assim, um pouco mais profissional do que fica, né? Então, nos procurem mesmo. Não precisa esperar até 26. Não, que isso. 25 Nosso ainda tem contato vai estar aí dezembro. no link da bio, né? Como fala, né? Brincando. Então, acho que é isso, meninos. Não sei se tem alguma mensagem que vocês querem deixar, mas lembrar aqui quem está seguindo a gente, né? Para seguir a gente no canal, para seguir nosso Instagram e nosso LinkedIn, né? E aí, conferir também um pouco dos artigos, dos conteúdos, né? A gente vem compartilhando também bastante coisa aí nos canais. Então, os meninos técnicos aqui têm compartilhado aí bastante coisa. Então, nos siga aí. E a tua dor pode ser, né, a nossa solução aqui de amanhã, como o Alan falou. Então, acho que é isso. Obrigada, meninos. Eu que agradeço. Foi um prazer tocar esse segundo podcast aqui com vocês. Tenho certeza que teremos muito mais cases, né, Alan, para trazer aí nos próximos meses. Quem sabe? Possa ser você, né? Seu case e você faça parte também. Exato. Aí, ó, essa é uma boa para 26 aí, hein? Fazer um convite para alguns clientes para a gente poder trocar uma ideia juntos que aí ele dos já mostra desafios o que aí dos aconteceu ali, segmentos. né? O ganho dele, né? Então, legal. Aí, meus clientes que quiserem participar, podem falar comigo. Né? Então, é isso, gente. A gente fica por aqui. Obrigada por mais essa companhia. Obrigada aqui aos meninos Timaço Comercial que me acompanhou hoje. Encerramos aqui, então, o segundo episódio. Esperamos vocês nos próximos. E até lá, siga a gente. Então, estamos aí em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram e dentro do YouTube. Então, siga a gente. Protectronics, facinho de nos achar. Continue aí e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.